O Jair Renan, o filho mais novo do Bolsonaro, ele tá completamente lascado. Eu já postei com vocês que ele vai ser o primeiro Bolsonaro a ser preso. E ele até mesmo foi abandonado pelo Bolsonaro. Porque o Jair Renan, ele virou réu por conta de integrar uma organização ali criminosa. E ele também tá devendo para o Banco Santander, que pediu a apreensão dos bens do Jair Renan para pagar a dívida. Só que isso é estranho, porque o Bolsonaro havia prometido pagar a dívida do Jair Renan, o que não aconteceu. Bolsonaro abandonou o filho. Por que ele abandonou? Será que é um problema com a mãe do Jair Renan? Será que é porque Michele não gosta do Jair Renan? Ou porque Jair Renan teve um namorado? Qual a sua opinião sobre isso? Por que o Bolsonaro abandonou o filho? Qual o motivo mais plausível? Jair Renan vai ser o primeiro preso ou Bolsonaro será preso antes? Deixe nos comentários, deixa o like se você quer pelo menos o Jair Renan preso e se inscreva no canal. O Banco Santander, pessoal, ele está cobrando uma dívida do Jair Renan, o filho mais novo do Bolsonaro que virou réu recentemente por integrar uma organização criminosa. Essa organização do Jair Renan falsificou alguns documentos, teve ali um balanço muito inflacionado da empresa de eventos do Jair Renan e com esse balanço, com essas expectativas inflacionadas, eles pediram um empréstimo no Banco Santander de 300 e tantos mil reais. Só que claro que como tudo não passava de um golpe, a empresa não vendeu absolutamente nada, lavou todo o dinheiro e agora existe essa dívida com o banco. O banco está cobrando o Jair Renan, que não paga a dívida. Então o que aconteceu? Houve um pedido do banco junto à justiça para que haja o confisco dos bens do Jair Renan para que ele possa pagar o que ele está devendo. E o processo criminal está rolando e o Jair Renan corre um sério risco de ser preso. Como ele é o Bolsonaro mais fragilizado de todos, eu aposto que o Jair Renan vai acabar sendo preso. Até porque ele foi abandonado pelo Bolsonaro. E isso é um ponto muito interessante. Em abril, ou seja, há mais ou menos 2 meses, quando começou a surgir toda essa história da dívida do Jair Renan, o Guilherme Amado do Metrópolis disse que o Bolsonaro iria quitar a dívida do filho. O Bolsonaro, ele é milionário porque ele recebeu muitas doações e tá tudo aplicado numa aplicação financeira. 17 milhões. O que ele fez com esses valores? Ninguém sabe. Ele não poderia ter tirado uma pequena parte para pagar a dívida do filho, para quitar na hora? Poderia, mas ele não fez. Apesar de que, lá em abril, ele estava cogitando fazer isso, porque essa dívida do Jair Renan, na visão do Bolsonaro, estava afetando o nome da família e afetando ele próprio. Por isso que ele quis quitá-la. Só que passou aí um mês, praticamente 2, e o Bolsonaro não quitou nada. Por que isso? Será que agora o Bolsonaro avaliou que não há tanto impacto assim para ele, para a família, essa situação do Jair Renan? Pode ser que não. Pode ser que não haja. E parece que não mesmo, porque o Bolsonaro, ele simplesmente abandonou o filho. Esse que é um filho que o Bolsonaro já abandonou há muito tempo. Porque o Jair Renan, pessoal, o Bolsonaro nem queria ter esse moleque. Essa é a verdade. Quando ele falou isso abertamente numa entrevista, ele falou: a decisão de ter esse menino foi da mãe, não foi minha. Se dependesse de mim, poderia ter interrompido a gravidez. Isso é verdade, tem na entrevista, tem esse relato. Então eu vejo que o Jair Renan, ele vai ser o primeiro Bolsonaro a ser preso. Vai ser, porque ele não tem foro privilegiado, ele não tem apoio da família e ele é um pastel. Ele é um idiota. E os bolsonaristas, os apoiadores do Bolsonaro, eles ficaram mais escandalizados com o fato do Jair Renan se deitar com homens, ter um namorado e ser o rei da gulosa, segundo o namorado do Jair Renan, ele era um profissional da gulosa, do que todos esses casos de corrupção que o envolvem. É uma mente muito deturpada dos bolsonaristas, mas ele é mais afastado da família, ele não é tão atrelado assim ao Bolsonaro, ele vai cair. Ele vai cair, vai ser preso, e sem o apoio do Bolsonaro, porque o Bolsonaro abandonou. E aí fica a questão, por que o ex-presidente abandonou assim o filho? Não existem, como eu posso dizer, fatos já abertos e falados a respeito do abandono do Jair Renan. Nós não sabemos o que aconteceu. Mas nós temos algumas hipóteses. A primeira hipótese que eu tenho é o fato de Jair Renan ser filho da Ana Cristina Valle, a segunda esposa do Bolsonaro. A segunda família do Bolsonaro tem problemas com a primeira família, que também tem problemas com a terceira, que também tem problemas com a segunda. É um rolo só. Os filhos do Bolsonaro não gostam da Ana Cristina Valle. Os 3 primeiros, o Carlos, o Eduardo e o Flávio. E eles também não gostam do Jair Renan. Acham ele um boboloide. E de fato ele é mesmo. Existe a segunda hipótese, que é a Michele não gostar do Jair Renan. Porque eles quase saíram fisicamente no embate no Palácio da Alvorada.
Renan ia lá, pegava comida na geladeira, a Michelle não gostava, nunca gostou do moleque porque ele é um pastel. E isso pode ter influenciado agora na decisão do Bolsonaro de não ter liberado ou quitado a dívida do menino. Michelle deve ter vetado, falou, não vai. Você não vai fazer isso. Eu quero que esse moleque se lasque porque eu não gosto da mãe dele. Ou pode ser, e na minha opinião talvez seja o motivo mais plausível, pelo fato de Bolsonaro não gostar do Jair Renan por conta dele ser gay. O Jair Renan, ele tem que tomar cuidado com os termos aqui, mas ele gosta de homens. Ah, mas o Diego Pupi, não sei o que tem, fez aquilo para se promover. Não foi para se promover. Porque o Diego Pupi, como assessor do Jair Renan, ele foi investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. E se ele tivesse faltado com a verdade, ele poderia ter se complicado em todo esse processo. Então ele teve que falar, qual que é a sua relação com o Jair Renan? Ele é meu namorado, foi meu namorado. E eu vejo que esse é o principal motivo do Bolsonaro desprezar esse menino. O Bolsonaro, ele agora tem que entender o que vai acontecer agora. Pelo seguinte, o Jair Renan ele tem problemas na justiça. O Bolsonaro ele vai ajudar o Jair Renan caso o problema avance na investigação e ele acabe sendo preso. O problema pro Bolsonaro é que a Ana Cristina Vale, ela também está sendo investigada, a mãe do Jair Renan. E ela está sendo investigada justamente no inquérito do Ministério Público que apura as rachadinhas do gabinete do Carlos, que também não tem foro privilegiado. E vai demorar um pouquinho pro Carlos ter. O Carlos, ele é próximo do Bolsonaro? Sim, óbvio, muito mais do que o Jair Renan. Mas a Ana Cristina Vale pode se vingar do Bolsonaro, porque ela também detesta o Carlos a detesta. É uma família bastante comum, né? Família tradicional brasileira, família do cidadão de bem. O Bolsonaro, ele deu umas broncas recentemente no Jair Renan, porque o Jair Renan vai sair como candidato a vereador de Balneário Camboriú. E o tonto, para enaltecer a população de Camboriú e a população catarinense, ele desprezou, criticou a população do Rio de Janeiro, dizendo que ele saiu do Rio de Janeiro porque o povo de Santa Catarina é mais honesto, falando que o pessoal do Rio de Janeiro é desonesto. O Bolsonaro, ele ficou preocupado com essas declarações porque percebeu que o moleque é um pastel, que ele é ingênuo na política. E se continuar assim, não vai ter futuro político ou vai trazer problemas. E aí o Bolsonaro foi lá, deu uma bronca no Jair Renan, segundo informações do Guilherme Amado do Metrópolis. Porque é o máximo que o Bolsonaro aparentemente vai fazer pelo filho. O Jair Renan hoje tem como última esperança virar vereador de Balneário Camboriú, agora em 2024, para depois, lá em 2026, tentar virar deputado federal. Porque como deputado federal, ele vai ter foro privilegiado. E assim ele pode tentar alguma coisa junto ao STF, algum corpo a corpo, sei lá, algum tipo de proteção jurídica que ele não vai ter agora como alguém que não tem foro privilegiado. Mas vai saber, né? Os bolsonaristas eles estão querendo acabar com o foro, então pode ser que até lá o Jair Renan não tenha mais a prerrogativa de foro e vai ter que lembrar os bons tempos do papai lá no banheirão. Se bem que o Jair Renan não tem problema com isso, né? Ele não se assumiu publicamente, então fica ali mais ou menos dentro do armário, só entre quatro paredes com o assessor, mas no caso do Jair Renan, ele é diferente do Bolsonaro, né? Mas eu fico com muita dó, porque o Bolsonaro ele também tem esse caráter enrustido. Ficava lá no banheirão, aquela coisa toda, né? Super oculto. E o Jair Renan já é um pouco mais bem resolvido nesse sentido do que o Bolsonaro, mas ele não pode se colocar, se mostrar, se revelar o que ele realmente é. Porque senão o papai vai e... Muito triste a família do Bolsonaro, né? Muito triste. Tem muita pena disso. Muita pena mesmo. O filho brigado com o pai, abandonado, não pode se expressar, não pode ser quem ele é. É muito triste.